E é muito interessante que o texto diz que o etíope, o improvável, o coadjuvante da história, viu integridade que os irmãos judeus não viram em Jeremias. Ele percebeu a injustiça. E Ebed-Meleque não apenas percebeu e se compadeceu, mas agiu. Meus irmãos, eu fico pensando como Ebed-Meleque nos ensina, enquanto cristãos que somos, que nós precisamos olhar com misericórdia para com aqueles que sofrem injustiças. Nós precisamos nos incomodar quando as injustiças acontecem, quando os nossos irmãos passam por necessidades, quando os nossos irmãos estão enfrentando dores, lutas, quaisquer que sejam. Nós precisamos ter o coração sensível que teve o etíope Ebed-Meleque. Essa é uma característica que precisa fazer parte da nossa vida, porque veja, nós dizemos que somos irmãos uns dos outros, e me permita, eu acrescentei, somos irmãos de sangue, o sangue de Jesus. Nós pertencemos a um corpo. Eu vou controlar para não me emocionar. Há pouco mais de 2 anos, eu sofri um segundo episódio de AVC, acidente vascular cerebral, isquêmico do lado esquerdo do cérebro, que paralisou o meu lado direito. O meu olho caiu, a boca ficou torta e eu perdi os movimentos. E foi difícil, irmãos. Um pastor que não conseguia falar, um pastor que não conseguia andar direito, que não conseguia organizar os pensamentos. E eu chorei. Mas hoje, eu corri 10 quilômetros. Não foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros depois que eu mudei. Mas nos últimos 500 metros, quando eu me aproximava do pórtico, da linha de chegada da prova, que participei hoje, eu comecei a sentir dores no pé. E eu senti profunda alegria. E eu chorei, não porque o meu pé doía, mas porque eu voltei a sentir os meus dedos. Algumas poucas sequelas ainda me acompanhavam. Algumas intelectuais os irmãos já estão percebendo. Fisicamente, eu não sentia, até hoje, os dedos do pé direito. Não sentia. Eram dormentes. E hoje eu senti dor nos dedos que eu parecia não ter mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque os dedos do meu pé direito importam. Eles são membros do meu corpo. Eles me fazem falta. E hoje, o maior troféu que eu recebi não foi a banana, não foi a medalha, foi poder voltar a sentir dor nos meus dedos. E eu comentava isso antes do culto. E por que eu estou dizendo isso? Porque sabe, irmãos, o nosso corpo exerce uma relação de interdependência entre os órgãos. Eu sei, os olhos são maravilhosos, alguns são extremamente belos, mas o dedinho do pé, que muitas vezes tem um calo que incomoda, é igualmente importante. O cérebro é quem comanda essa máquina que é o corpo humano. Mas o cérebro precisa de um outro órgão que fica escondidinho, produzindo hormônios que o nosso corpo necessita. De maneira que se o nosso corpo está enfermo, não é apenas aquele membro que sofre, mas todo o corpo sofre. Quando um dos nossos irmãos sofre, nós precisamos sofrer com ele. Não foi à toa que o apóstolo Paulo fez a analogia da igreja como sendo um corpo.
Porque existe naturalmente uma relação de interdependência, onde nós precisamos uns dos outros. Portanto, a dor do nosso irmão é, em alguma medida, a nossa dor, ou não fazemos parte desse corpo. É impossível para alguém que faz parte do corpo de Cristo permanecer insensível ao sofrimento de um membro do corpo. E veja como Ebed-Meleque, o etíope, nos ensina como ser igreja hoje. Porque ele não apenas se compadeceu, porque sabe, irmãos, discipulado, caminhada em comum, não se reduz a ter conhecimento ou compaixão de alguém. Como quem diz, eu sei que a sua vida está difícil, mas também é a compaixão que nos leva a fazer aquilo que podemos fazer para abençoar. Ebed-Meleque podia ter dito, puxa vida, que grande injustiça Jeremias está sofrendo. Mas ele decidiu fazer alguma coisa,